Você quer investir na Bolsa de Valores, mas não entende nada do assunto? O Cafeína de hoje te ajuda a dar os primeiros passos na B3. Cafeína que começa depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, mais um Cafeína começando, sempre pedindo para você curtir as nossas páginas do Invest News BR, seguir o Doni, seguir a mim nas redes, ativar as notificações e deixar seus comentários. Mas, para começar, você sabe o que é a Bolsa de Valores? Ela é o lugar em que se negocia investimentos e, na verdade, é uma espécie de balcão de compra e venda de produtos financeiros. As ações são as mais conhecidas por ser o tipo de investimento mais popular, mais comumente oferecido pela Bolsa. Mas existem outros tipos. Agora, a questão é a seguinte, como ela funciona? Diferentemente de outras épocas, um passado distante, todas essas negociações são feitas de forma online. O pregão ao vivo se transformou num pregão eletrônico. Se vocês já viram o emblemático filme O Lobo de Wall Street, vão entender como era feito antigamente. Isso é de um passado. Agora, como funciona a compra e venda de ações, entre outros produtos, é realizada pelo que chamamos de home broker, que é uma plataforma oferecida por uma corretora de valores. É através dela que todos nós fazemos as transações financeiras. Sim, no nosso caso, a gente usa compra e venda de ações. Exato. Sugerimos também que você use, mas tem outros concorrentes. Exatamente. Você precisa ter uma conta em uma corretora, Para abrir uma conta é muito fácil. Você pode tanto baixar o aplicativo via celular, pode entrar pelo site, por aí vai. Então não tem grandes mistérios. Feito isso, você tem um mundo de possibilidades neste universo dos investimentos. Uma das coisas que precisa ser levada em consideração são os custos. Isso porque tem corretores que cobram taxas a cada compra e a cada venda. Na Isinvest, eu e o Doni usamos, e uma das grandes vantagens é que a taxa é zero. Mas é taxa zero e um bom aplicativo, um bom atendimento. Porque tem umas que a taxa é zero, mas porcaria. Uma porcaria, você reclama, o cara fala, mas também não pagando nada, você queria o quê? Isso aqui é o quê? Na Isinvest não é assim, você não paga nada e o atendimento é de qualidade. Se tiver problema, pode reclamar, que não se importam, é uma busca por melhorias constante, mas já está num patamar que para mim é a melhor do país. Bom, depois você criou sua conta, você foi lá usar Fez, você tem que transferir dinheiro da sua conta pessoa física para sua conta pessoa física na corretora. Tá. Corretora. Certo. Aí entrou na corretora, você vai buscar as ações que você tem pelo ticker. O ticker é o apelido, é o código. Cada empresa, cada produto tem um código. Por exemplo, a Magazine Luiza vende suas ações com o código MGLU3. MGLU3. Já a Vale negocia com o ticker Vale 3. Tá. Por exemplo. Petrobras. Isso a gente está falando de um dos exemplos, porque a Petrobras tem a 3 e a 4. Por exemplo, você tem a PETR4. Então, cada ação tem um código e é por esse código que você vai fazer as suas compras e vendas. Mas você falou Vale 3, Petro 4. Exatamente. Aí vem a questão. Por que algumas ações têm final 3? Por que outras têm final 4, Sammy Boy? Bom, quando termina o número em 3, significa que é uma ação ordinária. Então você tem direito a voto na Assembleia. Quem tiver mais votos, então se você tiver 50% mais uma ação do tipo 3, você manda na empresa. Isso nunca vai acontecer, não se preocupe. Depende. Não vai acontecer. Muito dinheiro. Mas nem se tiver, acho que nem o Warren Buffett tem uma empresa em que ele tem 50% às vezes mais a empresa no começo, quando abre capital, às vezes tem um ou outro que tem. Nossa, Sammy Boy, por exemplo, tem 50% dos votos da produtora dele. Sim. Não é? Mas não mando Mas nada. são poucas pessoas que têm acesso a isso. Mas entendeu? eu não mando absolutamente nada, mesmo com 50%. Já as que têm final 4 não dão direito a voto, mas em contrapartida você tem uma preferência no pagamento de dividendos. Você tem final 4, tem final 5, tem final 6, aí tem final 11, mas em geral, 3 é ordinária, 4, 5, 6 é preferencial, e aí você tem os direitos de subscrição, mas isso é papo para outro programa. Vamos falar aqui de ações. Então, dividendos, já que você citou, é uma distribuição de lucros, A empresa lucrou, ela fala, vou pegar este pedaço e dar para os donos dessa empresa. E você, como acionista, é dono de uma pequena fatia, de uma fatia assim bem fininha, quase translúcida, da empresa, do capital dela. Então, como acionista, você tem direito a algumas migalhas lá
E isso pode ser um pouco mais, um pouco menos. As empresas decidem, às vezes elas distribuem um valor maior, às vezes distribuem uma vez a cada 3 meses, a cada 6, uma vez por ano, enfim, tem lá cada cultura corporativa, tem o resultado da empresa, se ela tem um plano robusto de reinvestimento que demanda muito capital ou não. Anfam, existem essas possibilidades vale aí. Vale lembrar que ações preferenciais têm preferência nos dividendos. Isso não significa que os acionistas ordinários, que são do final 3, não ganhem dividendos também, tá? Tem investidores, por exemplo, que conseguem ter sua independência financeira só com dividendos. É uma estratégia. Claro que isso demanda tempo, muito dinheiro investido e também não é do dia para a noite. Mas pensar que você pode contar com determinados dividendos, para muitos é um certo alívio, aí até confundem com renda fixa. Claro que uma coisa é dividendos, a outra é a valorização de ações. Eu, Sami, por exemplo, não me importo tanto com dividendos. Às vezes eu prefiro que não pague dividendos, mas a ação cresça bem mais. Então, não é óbvio que quem paga dividendo é melhor do que quem não paga, né? Dado que quem não pagou não é porque teve prejuízo. Quem não pagou é porque reinvestiu olhando lucros maiores. Perfeito. E a ação é mais ou menos aquilo que eu falei, é uma fatia, um pedacinho da empresa. Então, investidores que compram 1, 2, 5, 100, 1000 ações têm um pedacinho ou vários pedacinhos de uma determinada companhia. E aí fica outra pergunta, por que será que as empresas vendem as suas ações? É porque essa é uma forma das companhias investirem em seu crescimento. Elas arrecadam dinheiro e reaplicam para crescer. As suas ações são compradas por investidores e, com isso, as companhias têm acesso a um volume de dinheiro sem a necessidade de se endividar. Ela fala, pessoal, quem quer investir em mim? Quem quer apostar no meu futuro? Aí vai lá, você fala, eu quero, vai lá, o dono, eu quero, vai você, eu quero, pum. Ela pega dinheiro e consegue usar isso para propulsionar o crescimento, né? Aí, o resultado pode vir para os acionistas, para a Sammy Boy ou acionista, como dividendos ou como valorização das ações, do pedacinho que ele tem da empresa. Se a empresa vale mais, ele comprou por R$100. Ela cresceu muito, o que valia 100 agora vale 1.000, pronto, ele ficou ainda mais rico. Por isso é tão importante você saber em qual empresa você vai apostar suas fichas ou em quais empresas, né? Na verdade, você vai se tornar sócio dela, ainda que minoritário, quando comparado a grandes fundos, mas não tem problema, você tem aí sua parte proporcional. Mas para investir em ações, precisa ter consciência quanto aos riscos que podem e fazem parte, né, da caminhada, do caminho. Isso porque a gente pode vir a perder dinheiro e tal fato acontece por diversas razões. Pode ser por uma notícia negativa que surge com relação à própria companhia na qual você investiu, pode ser por conta do cenário econômico como um todo, pode ser algo mais setorial, aquele segmento onde a empresa atua, ter um problema, uma perspectiva que virou negativa de repente, um contratempo e por aí vai. Bom, vamos supor que você e eu investimos em uma empresa que vende guarda-chuvas, mas agora, com uma crise hídrica, que dê as chuvas. As vendas da empresa provavelmente vão cair, consequentemente seus lucros vão diminuir e o mercado, vendo o balanço financeiro dessa empresa menos favorável, além do cenário de falta de chuva, vai acabar precificando suas ações por um preço menor, ou seja, o preço dos papéis vão ficar mais baratos e quem comprou ele na época que não tinha esse prognóstico de crise hídrica, provavelmente terá um prejuízo. Agora, independentemente do tipo de investimento escolhido para operar na bolsa, de modo geral, os investimentos tanto podem ter um horizonte de dias, como semanas, meses, até anos. Todo investimento levado por até 1 ano é considerado de curto prazo. Longo prazo é considerado um investimento que você normalmente vislumbra, pensa em carregar por 5 anos ou mais. Médio prazo é quando a gente fala qualquer coisa nesse miolo aí. No caso de quem investe em empresas listadas em bolsa, se levar em consideração que ao comprar ações você se torna sócio de uma empresa e tende, né, dividir as alegrias e as tristezas conforme os lucros aparecem,
não vai ser do dia para a noite que você vai conseguir colher esses frutos. Somado a isso, os preços das ações também variam conforme as condições de mercado, e é comum que alguns acontecimentos transitórios causem euforia ou desespero e assim afetem as cotações das ações. Até a política interfere bastante, aliás. A declaração negativa de um governante pode ter um efeito de derrubar os papéis, os preços, as cotações, e isso não quer dizer que os fundamentos da empresa mudaram do dia para a noite. Nem necessariamente significa que ela deixou de ser uma boa aposta, mas significa sim que naquele momento a companhia teve uma interferência externa, a conjuntura teve esta alteração de cenário e que agora é necessário algum tempo para o preço voltar a subir. É aí que quem investe em curto prazo pode amargar uma certa perda caso queira sair logo e por aí vai, né? E aí, claro que a realização de lucro ou de prejuízo se dá quando você vende. Então eu comprei uma ação por 100 e ela está valendo 120, enquanto eu não vendi, eu tenho um ativo de 120, mas eu não realizei esse lucro no sentido de transformar em dinheiro, pagar o imposto devido, né? Uhum. Mas aí eu pergunto, legal, Sam e Doni, ouvi vocês falando, mas como que eu escolho uma ação? Como? Qual vai ser a felizarda que vai ganhar o meu rico dinheirinho? As duas formas mais usadas, principalmente para iniciantes, tem muito material na internet, tem na Isinvest, tem analista disso. Você tem análise técnica e análise fundamentalista. Essa última é usada para medir os batimentos, os indicadores, a saúde financeira de uma empresa listada na Bolsa. Analistas olham os balanços, balanços que são divulgados trimestralmente e fazem relatórios. Com isso eles falam, olha, essa tem um futuro mais promissor, aquela tem um futuro menos promissor, e aí fazem suas recomendações, inclusive. Você pode entrar no Invest News BR, tem carteiras recomendadas pelos analistas da Easy. Já a análise técnica analisa ou presta atenção ou foca no gráfico de preços das ações. Por isso, algumas vezes é chamada de análise gráfica. Isso por quê? Porque o valor pelo qual um papel está sendo comprado ou vendido reflete a percepção que analistas, investidores, profissionais, pessoas físicas e que o mercado como um todo tem a respeito desse ativo. Quando você analisa as curvas do gráfico de cotações de uma ação, é possível, segundo aqueles que seguem a análise gráfica, a análise técnica, identificar padrões, comportamentos e aí olhar para frente e falar, olha, este tipo de comportamento já se repetiu no passado, porque tem uma curva, quando ela bate aqui é uma resistência, é um suporte, ela pode fazer, a probabilidade dela subir ou dela cair é maior agora, porque determinado gráfico foi construído a partir do comportamento das ações. Exatamente. Inclusive, uma forma que é mais fácil acompanhar, seja você um investidor iniciante ou não, é sempre olhar as carteiras com ações recomendadas por analistas, como eu falei. Inclusive elas podem ser acessadas pelo site da Isinvest no campo carteiras recomendadas, que tem carteira de dividendos, que contam com as empresas boas pagadoras de dividendos, com base nos analistas, e tem carteira de small caps, que são aquelas empresas de menor valor de mercado. Então, se você quer um profissional, Isinvest tem os profissionais que falam disso. E outra coisa que você já deve ter ouvido falar é o Ibovespa. Subiu, desceu, tantos pontos, tantos por cento. Já ouvi falar isso. Se você não sabe, o Ibovespa é o principal índice da B3, ele é composto pelas ações mais negociadas e por isso ele é o índice de referência da nossa querida B3. A cada 4 meses tem um rebalanceamento das ações que compõem o Ibovespa, assim como o peso de cada uma. Ou seja, representa, salvo engano, o volume de 80% das negociações. Mas existem outros índices setoriais na Bolsa, como o índice de energia elétrica, de dividendos, de fundos imobiliários, de small caps, entre tantos outros. Nos Estados Unidos tem o índice Dow Jones e o S&P 500, por exemplo. Vale ressaltar que todas as cotações dos índices são informadas em pontos em qualquer lugar do mundo. Quando um índice é criado, é estabelecida uma pontuação, que reflete o valor dos ativos negociados naquele momento. E se convenciona de chamar aquele patamar como, sei lá, vale 100 pontos. Sim. Né? E aí, passado um tempo, essa pontuação sobe, desce, tudo mais.
e acaba vendo então o ajuste natural do índice decorrente da movimentação das ações que estão lá. E entre as vantagens de se investir na bolsa, a facilidade, já que tudo é feito online, de você se tornar sócio sem sair de casa. E a rentabilidade tende a ser melhor que a renda fixa. Principalmente no longo prazo. No longo prazo, tudo no longo prazo. E a gente está falando também, como eu comentei no começo, menos de R$10 dá para investir, então é bastante democrático em relação à barreira. A desvantagem é o risco. O mercado de ações é volátil, tem sobes e desces que precisam ser levados em consideração conforme o seu perfil de investidor. Mas tudo que traz maiores benefícios, é claro que tem um risco potencial também. A questão é saber driblar ou administrar este risco e fazer ali a dosagem de quanto você tem de apetite para o retorno e qual é o volume de risco que você está disposto ou disposta a correr, Sammy Boy. Gostei bastante, foi um programa muito animado e esperamos que ajude a navegar nesse mar de bolsa de valores que pertence ao oceano. Mas você tá muito náutico hoje. Você tá, é o Marujo Sammy Boy. O Capitão Igoni e o Marujo Sammy Boy estaremos juntos. Aí você sabe, né? Dá aquela seguida no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e também mande para aquele amigo que fica perguntando como é que eu faço para entrar, como é que eu faço para não entrar na bolsa. Então, aqui está o vídeo. Mas antes de soltarmos nossas âncoras aqui, ou de recolher as âncoras e seguir a nossa... A deriva. A deriva, a nossa... Vamos para o giro de notícias. E o meme Doge, conhecido por ser meme da década, foi vendido pelo equivalente a 4 milhões de dólares em um leilão virtual de NFT, que é um token não fungível. Segundo o site de leilões Zora, a imagem da cadela da raça Shiba Inu, considerada um dos memes mais icônicos da internet, foi comprada por 1.696 Ethereum. Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, vem se desfazendo de todas as suas propriedades no último ano. Agora ele está vendendo o que diz ser a sua última casa. Localizada na Califórnia, a grande mansão com 16 mil metros quadrados está sendo vendida por 37 milhões e meio de dólares. Musk deseja ter o máximo de capital disponível para a missão de colonizar Marte. E a Victoria's Secret está abandonando as suas Angels. A gigante da lingerie disse que está fazendo uma parceria com um grupo de mulheres inspiradoras, incluindo ativistas e empreendedoras, para assim promover uma nova imagem para a marca. Agora sim, Sammy Boy, pode levantar a vela, fechar a conta e vamos rumo ao mar dessa jornada. Lembrando que é só você acessar o Invest News para nos ver aqui. Talvez não tão a deriva? Não sei. Não sei, Dani. Faz uma frase de efeito. Uma frase de efeito envolvendo o mar? Não sei. Pô, não sou eu quem me navega, quem navega é o mar, já diria Paulinha da Viola. Então, tchau, até a próxima. Valeu.